Nicholas John Spykman. Spykman nasceu em 13 de outubro de 1893, em Amsterdã, capital da Holanda. Estudou em algumas universidades, como a Universidade de Tecnologia de Delft e a Universidade do Cairo, no Egito. Trabalhou como jornalista em várias partes do mundo, durante a grande parte da década de 1910. E também serviu como um assistente diplomático para a Holanda, no Egito e nas Índias Orientais Holandesas. Spykman foi para os Estados Unidos por volta de 1920 para entrar em um programa de doutorado na Universidade da Califórnia, onde recebeu um diploma de bacharel em 1921, um mestrado em 1922 e um doutorado em 1923. O tema da sua dissertação, que posteriormente seria revista para sua publicação, foi George Simmel. Em seguida, ele foi instrutor em Ciência Política e Sociologia, de 1923 a 1925. Em 1925, ele foi para a Universidade de Yale, onde foi professor assistente de Relações Internacionais, tornando-se professor titular em 1928. Ele se tornou presidente do Departamento da Universidade das Relações Internacionais, em 1935. Também em 1935 foi coautor do Instituto de Estudos Internacionais de Yale e foi seu primeiro diretor. Ele manteve essa posição até 1940, quando ficou doente e abandonou o cargo. Spykman publicou 2 livros sobre política externa. Estratégia dos Estados Unidos no World Politics foi publicado em 1942, perto da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Preocupado com o equilíbrio do poder, ele argumenta que o isolacionismo, contando com os oceanos para proteger os Estados Unidos, hemisférica ou quarta defesa, estava fadado ao fracasso. Seu objetivo era impedir uma retirada dos Estados Unidos, similar à política dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Isaiah Bauman comentou em 1942, abre aspas, por razões de mérito e valor público estratégico dos Estados Unidos, o World Politics deve ser lida em não menos de 1 milhão de lares americanos. Cada funcionário do governo responsável pela política deve lê-lo, uma vez por ano para os próximos 20 anos, mesmo se ele não concordar com algumas das soluções propostas. A Geografia da Paz foi publicado no ano após a morte de Spykman. Nela, ele expõe sua geoestratégia, argumentando que o equilíbrio de poder na Eurásia afetou diretamente a segurança dos Estados Unidos. Spykman viveu em um período conturbado em que os geopolíticos americanos, preocupados com a ameaça do recém-criado nazifascismo, as elites intelectuais do período se preocupavam com o destino a ser tomado pelos Estados Unidos, perante a política externa que seria adotada no campo internacional. Com isso, o foco das discussões se voltaram à preservação da paz e à política externa americana, o que ocasionou divergência de ideologias, dividindo entre os adeptos do isolacionismo e determinismo e os adeptos do realismo e idealismo. Em seus escritos referentes à geografia e política externa, Spykman foi uma espécie de determinismo geográfico, como a geografia era um fator mais condicionante fundamentalmente por causa de sua permanência relativa. Era de primordial relevância na análise da potencial política externa de um Estado. Spykman faleceu em 26 de junho de 1943, em New Haven, vítima de câncer. As teorias de Mackinder também influenciaram gerações de estrategistas e estudiosos da geopolítica moderna e contemporânea. Foi com base na teoria do Heartland
que o estrategista americano Nicholas John Spykman desenvolveu a teoria do Himmler, também denominada de estratégia da contenção, que serviu de base para o desenvolvimento da doutrina de segurança dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Spykman era um ferrenho defensor de uma política intervencionista norte-americana, tanto na Europa quanto na Ásia, contrariando os argumentos dos estrategistas que defendiam a hegemonia dos Estados Unidos apenas no âmbito do continente americano, e o isolacionismo em relação ao equilíbrio de poder na Europa e na Ásia. Spykman dizia claramente que a América seria vulnerável às invasões provenientes tanto do hemisfério ocidental, Europa, quanto do hemisfério oriental, Ásia. Na avaliação de Spykman, embora os Estados Unidos usufruírem de uma posição geográfica privilegiada, com 2 oceanos que os separam de continentes asiático e europeu, e de uma posição estratégica favorável no continente americano, enquanto poder hegemônico, a tridimensionalidade dos conflitos armados, devido ao desenvolvimento dos poderes terrestres, naval e aéreo, ameaçaria inevitavelmente a segurança da nação. Conforme argumentou Spykman, o imperativo estratégico americano deveria ser voltado para uma política externa intervencionista. A macroestratégia americana seria baseada na teoria do Himmler, ou poder periférico, tendo como resultado o desenvolvimento do poder aéreo, naval e a supremacia nos mares e oceanos. Levando em consideração o princípio de que as condições geográficas de um país determinam sua estratégia de segurança, era indispensável à segurança dos Estados Unidos ultrapassar os limites de suas fronteiras geográficas. A nova ordem mundial, conceito levantado a partir da Guerra Fria, ocorre após a Segunda Guerra Mundial, entre os blocos comunistas, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e capitalista, tendo por grande representante os Estados Unidos da América. Nesta configuração global, o aspecto e poder econômico passam a ser essenciais, onde concentram conquista de mercados e áreas de produção com menos custos e melhores condições para as empresas. No que permeia as estratégias, as questões extrapolam o campo militar. Cada estado busca grandes estratégias que englobam o gerenciamento dos recursos de uma nação inteira para atingir os objetivos nacionais. Sendo assim, afirma-se a importância da Eurásia, zona geográfica abrangida pelo conjunto de continentes da Europa e Ásia, cuja divisão é definida pelos montes Urais e Cáucaso. A história afirma que antes mesmo da nova conjuntura do poder atual, liderado pelos Estados Unidos, as maiores potências eram os países euroasiáticos. Contudo, devemos considerar que esta região concentra 3/4 da população mundial e 60% da produção, com amplos recursos como gás, petróleo e principalmente minérios, o que facilita o desenvolvimento de grandes potências na área em questão. Quando se fala da Eurásia, os geoestrategistas de alguns nomes são suscitados e dentre eles mencionam-se Nicholas Spykman com o Himmler, influenciado por Halford Mackinder, com a estratégia do Heartland. Spykman faz um contraponto a eles. Mackinder, defensor do imperialismo britânico, é autor da teoria do Heartland, um espaço compreendido geograficamente entre Berlim e Moscou, que daria a quem o controlasse o poder sobre a chamada Ilha Mundial, Eurásia. Quem controlasse a Ilha Mundial, consequentemente controlaria o mundo. Para o estrategista, era fundamental o veto e intervenção inglesa frente a qualquer aproximação da Alemanha e Rússia. Ambos estados deveriam manter-se limitados em alianças entre si, pois a união das potências representava perigo frente à soberania inglesa. Em oposição,
Spikeman defendia que quem possui mais poder não é o detentor do coração do mundo, mas sim aquele que cerca o coração do mundo, estando aí sua teoria do Himmland, o controle das bordas anfíbias da Europa, Oriente Médio e da região costeira do leste asiático, do Pacífico, daria maior poder sobre o mundo ao dominador. Cabia aos Estados Unidos construir bases aéreas e navais no Atlântico Norte, através do Pacífico, formando um grande cerco sobre a Eurásia. Com Himmland, teria a possibilidade de realizar ações tanto ofensivas como defensivas, por terra ou pelo mar. O autor defende ainda que as potências não podem se isolar, pois qualquer mudança de força as afeta. Spikeman visualizou então sua estratégia em duas grandes linhas. A primeira linha é a linha de defesa, projetada no Atlântico e Pacífico, e a segunda é a linha onde as tropas americanas cercam as duas extremidades da Ásia. Se o continente euroasiático fosse dominado por um único poder ou aliança, este acumularia uma força capaz de se projetar nos oceanos Atlântico e Pacífico, cercando o hemisfério ocidental. Sua estratégia visava em uma instabilidade na Eurásia, que permitiria o cerceamento dos Estados Unidos. As estratégias de Spikeman foram efetivadas e ampliaram o poderio estadunidense pelo mundo em eixos de grande influência geopolítica. Spikeman defendeu pontos como a Aliança Estratégica Anglo-Americana, com a finalidade de gerir o mundo pós-guerra, a reconstrução e proteção da Alemanha, na tentativa de afastá-la da União Soviética, a proteção e a reconstrução do Japão, na tentativa de mantê-lo afastado da China, e a oposição à unificação europeia, na busca pela manutenção da hegemonia dos Estados Unidos sobre a região. Na obra American Strategy in World Politics, foi apontado por Spikeman a necessidade de uma política intervencionista estadunidense no cenário mundial da Segunda Guerra e também no pós-guerra, com as ameaças que se estabeleceram na Revolução Chinesa e o crescimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para o leste europeu com a ideologia comunista. Spikeman também fala da tentativa de estabelecer uma linha de defesa que impede que alguns desses países comunistas alcancem o Himmland, para que os Estados Unidos projetassem sua soberania pelas Fímbrias. Assim, também ele fala de uma estratégia capaz de cercar o Himmland, adotando uma política de contenção. Apesar de morrer antes do fim da Segunda Guerra, sua teoria de contenção foi essencial para que os Estados Unidos determinassem sua hegemonia e a defesa de sua segurança estratégica durante a Guerra Fria e após ela. Antes da Guerra Fria, a expressão cordão sanitário era usada para o cenário mundial de alianças entre os Estados Unidos com países fronteiriços à Rússia para conter sua expansão e dessa forma o cerceamento do Himmland. Com a bipolaridade que surgiu na Guerra Fria entre Estados e União Soviética, a doutrina Churchill-Truman, estabelecida em 1947 por George Kennan, junto ao estadista Winston Churchill, sob a ordem do então presidente Harry Truman, torna-se célebre a expressão cortina de ferro. A frase dita por Churchill é usada para se dirigir à situação que separou a Europa em partes antagônicas de poder, uma influenciada pelo capitalismo norte-americano e outra pelo comunismo soviético, como mostra a figura. Além da tentativa de conter a expansão comunista pela doutrina Churchill-Truman,
Os Estados Unidos deveriam assim estabelecer acordos que determinassem uma ordem para gerir o mundo. Assim, ainda em 1944, numa conferência com líderes mundiais em Bretton Woods, New Hampshire, se estabeleceram procedimentos e regras para definir a política econômica mundial. Assim surgem o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. O Plano Marshall, de 1947, para a reconstrução de países capitalistas depois da Segunda Guerra e depois do surgimento da OTAN, Organização do Atlântico Norte, em 1949, serve não somente como defesa militar e redução do poderio europeu, mas também como uma forma de intervenção através do poder naval Atlantis na Eurásia, para controle do Rhineland. Já para a América Latina, Spykman defendia a necessidade de separá-la em duas: Mediterrânea, que inclui México, América Central, o Caribe, a Colômbia e a Venezuela, estes incapazes de se desenvolver economicamente e politicamente, e deviam viver sob supremacia americana, e a ABC, Argentina, Brasil e Chile. Por estes países exercerem grande influência na região, se tornam áreas de uma possível ameaça ao poderio estadunidense. Se a ameaça se consolidasse, seria respondido com guerras e ditaduras para a desestabilização dos governos. A aplicação da política de contenção e intervencionista de Nicholas Spykman é ainda mais fácil de se ver em nossa contemporaneidade. Os Estados Unidos efetiva há anos ataques a países no Oriente Médio, com o pretexto de busca por armamento nuclear, derrubada de ditaduras ou risco de fortalecimento de células terroristas. Contudo, os reais motivos são muitas vezes políticos, tentando enfraquecer opositores na região e expandir sua influência, ou econômicos, tendo a guerra como plano de fundo por fortalecimento de sua economia. Há também a criação de órgãos interventores no cenário mundial, como a ONU, o FMI, o Banco Mundial, entre outros, para a prática de uma política intervencionista estadunidense. No dia 27 de abril do ano passado, ainda em campanha à presidência dos Estados Unidos da América, Donald Trump teve seu discurso intitulado American First, América em Primeiro. Recorda diretamente a American First Committee, o lobby isolacionista da década de 40, este para tentar impedir Washington de invadir na Segunda Guerra Mundial e manter a política de defesa de suas fronteiras. Diante de discursos ainda em campanha, Trump afirma sobre a OTAN como uma organização obsoleta. Fala de acordos que poderão ser rompidos com outras nações para dar importância a acordos feitos somente nos Estados Unidos. A construção do muro separador entre suas fronteiras com o México, falas nacionalistas e repetições de uma América forte novamente. A economia protecionista. Tais coisas seriam a reconstrução do isolacionismo do século anterior? No discurso de posse, realizado no dia 9 de janeiro, em Washington, Donald Trump tem em sua fala repetições nacionalistas e isolacionistas. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. As práticas isolacionistas ainda são discursos de um governo assumido há poucas semanas. Algumas ações já se falam e se fazem em acordos, mas o vir a ver ainda é incerto. O que nos resta questionar no presente se a política intervencionista de Spykman está sendo desconstruída para dar forma a uma política isolacionista estadunidense. O que nos resta perguntar:
E agora?